O Senhor é bom, um refúgio seguro no dia da angústia. Ele conhece aqueles que confiam nele. Essas são as palavras de Naum 1, versículo 7. É interessante como a Bíblia destaca que Deus conhece aqueles que confiam nele. A confiança, em outras palavras, pode ser traduzida como fé, crença ou segurança. Portanto, Deus já sabe quem realmente confia nele, quem realmente tem fé nele. Isso nos leva a uma pergunta importante. Deus conhece você como uma dessas pessoas mencionadas aqui na Bíblia que confiam nele? Ele conhece você como alguém que tem fé nele? Essa é uma questão fundamental, porque você e eu não sabemos o que nos aguarda neste novo ano. Não fazemos ideia de como será o próximo mês em nossas vidas. Não sabemos como será daqui a 6 meses. Agora, acredito que, sob essa perspectiva, sob a perspectiva de não saber o que o futuro reserva, temos 3 escolhas. A primeira escolha é viver com medo de um futuro desconhecido. Aqui encontramos pessoas preocupadas ou cheias de ansiedade sobre o que pode acontecer. Elas se preocupam com o que pode ocorrer daqui a 6 meses ou depois disso. A segunda escolha é viver de forma descuidada e despreocupada, sem pensar no futuro, na eternidade ou na guerra espiritual. Esse é um estado que a Bíblia descreve como falta de conhecimento. A terceira escolha é confiar em Jesus. É dizer: eu talvez não saiba como será o próximo mês, mas não tenho medo porque tenho a Ti, Senhor Jesus. Eu talvez não saiba o que o futuro reserva para mim em 6 meses, mas enquanto eu tiver a Tua palavra, que fortalece minha fé e confiança em Ti, então venha o que vier. Eu enfrentarei com Jesus Cristo ao meu lado. Portanto, temos essas 3 escolhas distintas: viver com medo, viver de forma imprudente e despreocupada, ou ser consciente do que está escrito em Naum 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio seguro no dia da angústia. Ele conhece aqueles que confiam nele. Por isso eu te encorajo a escolher a terceira opção. Você não sabe o que este ano reserva, mas, apesar de enfrentar um futuro desconhecido, você toma uma posição e diz: quando o dia da angústia vier me visitar, eu tenho um refúgio no Senhor, porque Ele sabe que confio nele. Eu confio nele quando as coisas estão boas, e eu confiarei nele quando as coisas não estiverem tão boas. Se o diabo planejar me atacar neste ano, eu confio no Senhor para ser o meu defensor. Se eu enfrentar qualquer doença ou enfermidade, confiarei em Jesus Cristo como meu curador. Se eu enfrentar qualquer tentação, confiarei em Deus como meu libertador. Independentemente do que eu possa enfrentar, confio em Deus para ser tudo o que eu quero e preciso. Agora vamos orar. Senhor Jesus, coloco minha confiança em Ti. Eu coloco minha fé em Ti, um Deus invencível. Tu nunca perdeste uma batalha, nem jamais poderás perder. A vitória começa e termina contigo. Não importa qual caminho eu escolha seguir. Tu és um Deus que sempre está muitos passos à frente. És fiel para sempre ir adiante de mim. Deuteronômio 31, versículo 8 diz: e o Senhor, Ele mesmo é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Não tema, nem se desanime. Obrigado, Senhor, porque sei que não importa qual montanha eu enfrente. Tu já preparaste um caminho para que eu a escale. Confio em Ti e estou confiante de que, não importa qual jornada de incerteza eu enfrente, Tu, Senhor Jesus, és aquele que abre caminhos. Tu abrirás um caminho onde parece não haver saída. Tu, Senhor, és fiel e bom, porque prepararás um caminho diante de mim. Tu abrirás um caminho em situações onde o inimigo parecerá me cercar. Mas por causa de Ti, eu não cairei, nem falharei. Esteja comigo, Jesus. Tu és gracioso e misericordioso. Ao longo deste ano, Pai, eu oro para que Tu reveles avanços e bênçãos, e as coloques no meu caminho e no caminho da minha família. Senhor, eu não sei o que o futuro reserva. Não sei quais batalhas enfrentarei este ano. Não sei de onde virá a minha oposição ou para onde meus desafios me levarão. Mas eu sei que a Tua palavra, em Naum 1, verso 7, diz que Tu és bom. Tu és um refúgio seguro no dia da angústia. Eu não sei como serão os obstáculos à minha frente,
Mas eu sei que a tua palavra, em Isaías capítulo 45, verso 2, diz: Eu irei adiante de você e tornarei os lugares tortuosos em caminhos retos. Eu quebrarei as portas de bronze e cortarei as trancas de ferro. Eu te louvo e te adoro. Eu confio plenamente na tua palavra e na tua vontade. Porque não importa onde vamos ou o que fazemos, sabemos que tu sempre vais adiante de nós. Tu lutas nossas batalhas, Senhor, e o inimigo nunca triunfará sobre nós. Tu, ó Deus, tornas os lugares tortuosos em caminhos retos, para que, quando chegarmos lá, o caminho já esteja preparado e nossa jornada seja segura. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O Salmo capítulo 18, verso 6 diz: Na minha angústia, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou diante dele, aos seus ouvidos. Não é reconfortante saber que servimos a um Deus que nos responde quando estamos em angústia? Servimos a um Deus que ouve o nosso clamor. Por isso, querido irmão, quando você enfrentar dificuldades na vida, quando passar por situações difíceis em sua família, sua saúde ou em qualquer área da sua vida, pode ser que você se pergunte: para onde Deus está me levando? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Se você já fez alguma dessas perguntas, lembre-se: na sua angústia, você pode clamar ao Senhor. E também quero te lembrar de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu amo que a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Observe que essa afirmação está no tempo presente. Deus faz. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Isso me dá grande esperança, porque significa que todas as coisas estão continuamente cooperando para o nosso bem como filhos de Deus. A ideia de que Deus pode permitir que certas coisas aconteçam em sua vida para te testar pode ser difícil para algumas pessoas entenderem. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Bem, em Tiago capítulo 1, versos 2 e 3, lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa é a realidade que encontramos nas Escrituras. Nossa fé deve ser testada. Provérbios capítulo 17, verso 3, nos dá uma melhor compreensão de por que o teste da nossa fé é necessário. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Em outras palavras, assim como a prata e o ouro são purificados pelo fogo, o Senhor purifica os corações dos homens. Se você quiser refinar o ouro, usa-se a fornalha. E para que o coração do homem seja refinado, o Senhor o prova. Isso significa que a minha fé e a sua fé devem ser testadas em algum momento. Nossa tendência natural como seres humanos é pensar que, se algo parece desagradável, então não pode ser de Deus. Mas precisamos entender que Deus vê as coisas de maneira muito diferente da nossa. As provações que Deus permite em nossas vidas têm o propósito de nos tornar completos, para que não nos falte nada como crentes. As provações vêm para o nosso desenvolvimento como cristãos. As provações vêm para que possamos construir sobre o nível de fé que temos atualmente e alcançar alturas maiores. É por isso que a Bíblia diz: a prova da sua fé produz perseverança. O teste da nossa fé leva à maturidade espiritual. Isso deve mudar a maneira como vemos as dificuldades e como devemos responder a esses momentos difíceis em nossas vidas. A realidade é que Deus está sempre trabalhando em seus filhos, e o objetivo final é que nos tornemos um reflexo de Cristo. Devemos ser transformados à imagem de Cristo, tendo nossas mentes renovadas e nossos corações refinados. Então, querido ouvinte, se você está passando por algo neste momento, enquanto você mantiver sua confiança em Deus Todo-Poderoso, Ele faz com que tudo trabalhe ao favor dos que o amam. Você pode não ver como, pode não saber quando, mas podemos nos apegar à promessa.
de que Deus faz com que tudo coopere a favor dos que o amam. Isso não te encoraja no seu espírito, saber que Deus está atualmente trabalhando em todas as situações? Através de todas as situações, Ele está fazendo tudo cooperar para o bem. Ele está organizando e reorganizando todas as coisas em sua vida, para que tudo vá bem com você. Então, como crentes, devemos ser gratos em cada situação, não importando o que seja. Embora possa ser desagradável, embora possa ser doloroso, Deus está moldando tudo para o seu bem. Ele está agindo, Ele está alinhando, Ele está conectando você com esta pessoa e te afastando daquela pessoa, para que as coisas trabalhem para o seu bem. Então, para alguém que está ouvindo neste momento, você pode estar bem no meio da situação mais difícil que já enfrentou. Você pode estar sofrendo, talvez tenha simplesmente desistido. Mas deixe-me te dizer isso. A tradução amplificada de Romanos 8, versículo 28 diz: E sabemos com grande confiança que Deus, que se importa profundamente conosco, faz com que todas as coisas trabalhem juntas como um plano para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados de acordo com o seu plano e propósito, Deus fará com que essa dor, esse sentimento, trabalhe para o seu bem. O bem virá da sua situação, independentemente de quão difícil ou dolorosa seja agora. Aquilo que você acha que pode ser demais para você, Ele fará com que trabalhe para o seu bem. E assim, enquanto nos preparamos para ir a Deus em oração, vamos manter tudo isso em mente. Não vamos deixar que o que vemos fale mais alto do que o que sabemos. A palavra diz e sabemos. Sabemos com grande confiança que Deus se importa conosco. Ele está preocupado conosco. E não importa como pareça agora, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos por ser bom. Você tem sido bom para nós. Embora não tenhamos merecido, estamos gratos por tudo o que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Você tem sido tão fiel. Você nos manteve, você nos preservou. Você foi fiel em nos tirar de alguns dos momentos mais difíceis e desafiadores da vida. Obrigado pela sua palavra que nos diz que todas as coisas trabalharão para o nosso bem. Eu oro para que tudo o que o diabo planejou para o mal, você, Rei Jesus, transforme em bem. Toda a armadilha que o inimigo preparou, que ela se torne uma pedra de degrau para nós. Senhor, todo ataque que venha contra nossas famílias, eu oro para que o Senhor não apenas bloqueie esses ataques malignos, mas os transforme para o nosso bem. Declaramos que nenhuma arma formada contra nós, como seus filhos, prosperará. Salmo 37, versículos 3 a 6. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute de pastagens seguras. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele fará isso. Ele fará com que a sua recompensa justa resplandeça como a aurora, sua vindicação como o sol do meio-dia. Ó Senhor, você não é apenas um Deus misericordioso, mas você é um Deus fiel. Fiel para nos proteger no dia da angústia. Fiel para ser nosso refúgio nos momentos difíceis. Fiel para nos responder sempre que clamamos por ajuda. E assim, nossa fé está em Ti, Rei Jesus. Você é a âncora de nossas almas. Você é quem nos faz repousar em pastagens verdes. Você, Rei Jesus, você prepara uma mesa para nós na presença de nossos inimigos. Isso significa que podemos ter inimigos. Inimigos que tramam e conspiram contra nós. Mas eles não terão poder sobre nós. Em nome de Jesus, o diabo e seus demônios. Eles não têm poder sobre nós. Não causarão danos nem destruição, em nossos lares ou em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos o Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada disso chegará a nós. É por causa da sua bondade que podemos nos apegar a essa palavra. Embora este mundo possa ser hostil conosco como filhos de Deus, nós triunfamos porque o seu favor vai adiante de nós. Embora este mundo possa nos perseguir,
nós nos regozijaremos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E assim, ouça nossa oração, Senhor. Que o Senhor transforme tudo o que é doloroso em nossas vidas. Transforme para que tudo trabalhe para o nosso bem. Que o Senhor transforme o mal em bênçãos, a falta em abundância. Restaure em nós tudo o que o inimigo roubou. Deus, sua palavra em Deuteronômio 30, versículos 2 e 3 diz: se você retornar ao Senhor seu Deus e obedecer à sua voz, de acordo com tudo o que eu te ordeno hoje, você e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que o Senhor seu Deus te trará de volta do cativeiro e terá compaixão de você e te reunirá novamente de todas as nações, onde o Senhor seu Deus te dispersou. Nos apegamos a essa palavra. Ajude-nos a ser obedientes a ti, a ser obedientes à sua voz. É em nome de Jesus que oramos. Amém. A Bíblia diz algo interessante em 1 Samuel 26, versículo 23. Ela diz: o Senhor recompensa a todos pela sua justiça e fidelidade. O Senhor te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não colocarei a mão sobre o ungido do Senhor. Ouça isso com atenção. O Senhor recompensa a todos pela sua justiça e pela sua fidelidade. Esse é um versículo poderoso e me faz pensar: como eu me coloco diante do Senhor? Será que Ele olha para mim e vê um coração fiel? Será que Ele olha para mim e vê um cristão comprometido? Quando Deus olha do céu, será que Ele me vê como um crente que está se esforçando para viver em justiça? Agora, o tema da justiça é algo que eu acho fascinante. Somos chamados à justiça. No entanto, nós, como pessoas, estamos longe de sermos justos. Então, o que devemos fazer? Se o Senhor recompensa todo homem pela sua justiça, mas ainda assim nascemos em pecado, como seremos recompensados? Bem, para começar, eu acredito que quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que está escrito em Gálatas 2, versículo 20, pode ser dito sobre nossas vidas. Porque a Bíblia diz: meu velho eu foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Assim, vivo neste corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Um ser humano nasce no pecado. Isso fica claro porque o Salmo 51, versículo 5, declara explicitamente: eis que nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, posso ter nascido no pecado, mas quando me arrependo e entrego minha vida a Jesus Cristo, eu posso então dizer o que Gálatas 2, versículo 20 afirma: meu velho eu foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Assim vivo neste corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora Cristo vive em mim. Portanto, quando se trata de buscarmos a justiça, tudo se resume a quanto de nós mesmos temos rendido a Cristo. Amamos o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e mente, ou o colocamos atrás dos prazeres terrenos, das coisas materiais, coisas pecaminosas das quais não conseguimos nos desapegar. Deuteronômio 6, versículos 24 e 25 diz: e o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, para temermos o Senhor, nosso Deus, para o nosso bem sempre, para que Ele nos preserve vivos como hoje se vê, e será justiça para nós, se tivermos o cuidado de observar todos os mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amados, será justiça para nós, se seguirmos todos os seus estatutos, seus mandamentos e o temermos. 1 Samuel 26, versículo 23 diz: o Senhor recompensa a todos pela sua justiça e fidelidade. Agora vamos orar. Querido Senhor Jesus, só Tu és santo, só Tu és justo. Pai, se tentarmos viver uma vida que Te agrade por nossas próprias forças, nós falharemos. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia. Mas, como a Bíblia diz, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
À medida que vives em mim, Senhor, podes remover todo o mal de dentro de mim. Remove tudo o que não é divino. Remove tudo o que é corrupto. Remove tudo o que é impuro, Senhor. Purifica-nos e limpa-nos, Mestre. Tua palavra em Romanos 6, versículos 17 e 18 diz: Mas graças a Deus, porque embora fossem escravos do pecado, vocês obedeceram de coração à forma de ensino, que agora os reivindica como seus. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Ajuda-nos a nos conformar à tua vontade. Pai, toma a liderança em nossas vidas. Que os teus mandamentos pesem mais do que nossas próprias ambições egoístas. Desejamos andar de uma maneira que seja agradável e aceitável aos teus olhos. Desejamos andar de forma justa. Desejamos andar de uma maneira pura, de uma maneira que reflita Cristo. Permite-nos andar no caminho da justiça, que conduz à vida e não à morte. Tu és um Deus que se agrada daqueles que buscam a justiça. Que tu nos encontres como tal povo, Senhor. Vai adiante de nós. Ordena nossos passos, Deus, para que eu não ande na injustiça. Tua palavra em Salmo 1, versículos 1 e 2 diz: Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Guia-nos, Rei Jesus, para que não sejamos encontrados andando no conselho dos pecadores e dos ímpios. Dá-nos corações que se deleitam na tua palavra. É em ti, Jesus, que buscamos força. É em ti, Senhor, que podemos vencer o pecado. Tu és um Deus que nunca decepciona, aquele que me dá paz de espírito, direção e verdadeira liderança. Por isso, Rei Jesus, nos prostramos diante de ti, nos curvamos diante da tua autoridade. O Salmo 23, versículo 3 diz: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Temos fé em ti, Senhor, porque diferente das pessoas desta terra, diferente dos caminhos deste mundo, tu nunca nos conduzirás ao erro, tu nunca nos levarás à destruição. Somente tu, Rei Jesus, que possas nos conduzir pelo mundo, pelo vale da sombra da morte, e ainda assim nos oferecer paz. É tu quem pode nos guiar pelos vales mais escuros, e ainda assim nos oferecer alegria. Que o temor do Senhor repouse sobre nós. Enquanto buscamos a justiça nesta vida, a Bíblia diz em Provérbios 9, versículo 10: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Concede-nos sabedoria em nossas vidas, Senhor. Dá-nos uma fome de buscar a justiça, nosso querido Senhor e Mestre. Sê louvado e glorificado. Obrigado por ouvir nossa oração. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Assim, você nos ajuda a espalhar a luz e o amor de Deus para mais pessoas. Deus abençoe você.